Olá, boa noite. Boa Boa noite. noite, mulheres. Boa noite, todo mundo que está presente, que vai assistir essa live depois. Hoje a gente veio aqui para um diálogo a respeito da menopausa, com a minha amiga e minha parceira de trabalho, Andréia Nunes, que tem um trabalho muito bonito sobre biodiversidade vegetal e divulgação científica, né? No Instagram e no site Biodiversidade Enfatias, que vocês podem seguir e olhar. Tem muito conteúdo, tem várias oficinas, interação com o público. É um projeto muito bonito. E como conhecedora das plantas, eu achei interessante de trazer ela para esse diálogo da ginecologia natural. A ginecologia natural, que é justamente esse processo, né, de retomada do autoconhecimento, utilizando as plantas como um caminho para que a gente possa resgatar esse conhecimento milenar, especialmente em um tempo em que a ginecologia tradicional nos traz muitas soluções por meio do uso de hormônios, né? Uma coisa que é tão retrógrada, já ultrapassada, mas que parece que não avança em relação à mulher. Né? Então, a ginecologia natural ela é um caminho de autonomia por meio do autoconhecimento e as plantas podem nos ajudar. Não é só o uso das plantas, mas as plantas são um caminho para a gente entender a ginecologia natural e nos entender também. Hoje a gente vai falar aqui com a Andrea como ela tem encarado esse período, né, que ela está no climatério. Vamos falar um pouquinho sobre especificamente essa questão da transição do período fértil para a menopausa. A gente passa na vida da mulher por alguns períodos cíclicos, né? A mulher ela é cíclica, não somente mensalmente quando a gente está dentro de um ciclo menstrual, mas também quando a gente considera a vida da mulher. Né? Então, a gente passa na infância de uma fase infértil para uma primeira primavera, que é a adolescência, que é recebida pela sociedade como uma época muito interessante, né? Por ser a fertilidade, por ser a possibilidade de gerar descendentes e produzir, entrar na sociedade. Mas também depois a gente passa por essa segunda primavera, que é também uma transição hormonal muito grande, que traz consequências físicas, que traz consequências emocionais e que nos faz rever dentro do mundo que a gente está inserida, né? E aí pensando que nesse momento já não visto como uma fase tão positiva pela sociedade, então isso nos traz grandes desafios. E é aí que eu quero introduzir a Andréia. Boa noite, Andréia, obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar com você. E Obrigada, pedir para que a Fê. Andréia se apresente e nos conte um pouco dessa experiência dela, como tem sido, como está sendo. Primeiro eu quero agradecer, né, a tocar nesse assunto, né, esse assunto talvez até um tabu, né, as mulheres têm um certo receio de falar. Então, para quem pegou aí o comecinho, eu sou bióloga também, e eu estou passando por essa fase, né, então como é que eu descobri essa fase do climatério? Porque, bom, fala a minha idade, né, eu acabei de fazer 43 anos, e eu comecei a sentir isso por volta dos 40, né? Por volta dos 40 anos. Eu sentia uns calores, literalmente, era calor mesmo, era um calor que vinha da cintura e vinha até a nuca aqui, assim. E assim, um calor absurdo. Sabe aquilo que a gente sempre escuta e você, não pode ser, né, que tá acontecendo isso, né? E aí esse calor pesado assim mesmo, e depois, coisa de 5, 6 minutos passava e eu começava a suar, né? Aí eu pensei comigo assim, né? Falei, 40 anos, estou começando a ver isso. Daí eu fui ver o histórico da minha família, né? A minha avó materna teve com 41, 42, ela entrou nessa fase também, né? E aí
Ela falou assim, será que está acontecendo isso comigo? Para vocês também terem uma ideia, eu não tenho filhos, né? Eu não tive filhos. Foi uma escolha minha mesmo, não ter filhos, né? E fui na minha médica, né? Fiz os exames, ela falou para fiz todos aqueles exames hormonais, gente. TSH, todos os hormônios, né? Depois vocês devem ter uma ideia disso, né? LH, FSH, todos eles, né? Acabei fazendo todos eles. E a minha médica falou assim, não, tá doida, você não tem nada não, tá tudo tranquilo. Mas como tá tranquilo se eu tô sentindo os calores? Né? Eu tô sentindo isso. E aí passou. Aí o ano passado, porque assim, todas têm que fazer os exames anuais, hein, por favor. Prevenir é a melhor coisa que tem, tanto que eu descobri bem no começo. Enquanto nem tinham números, né? Não sei, Fernanda, as mulheres que te procuram com problemas, assim, já tá ao longo, é no começo? Então, muitas vezes elas procuram quando os sintomas começam a aparecer e não tem muito um padrão, né? Cada organismo é um organismo. Então, às vezes, elas começam a sentir quando, normalmente, como você, quando começa a ter uma irregularidade no ciclo menstrual, né? Então, a Não, até pessoa já então meu tinha, ciclo estava perfeito. é, e já tinha esse calorão. Uhum, só o calorão, né? E eu sempre fui muito certinha, 28 e 28 dias, né? Um mês ou outro, 29, mas não era mais do que isso. Então, tudo muito correto, né? E os calores, então Daí, isso que eu achei estranho. e a Andrea Pode não falar. fazia uso de anticoncepcional, né? Então, isso Ah, facilitou a não, percepção não. dela também, né? É, o uso do anticoncepcional que eu fiz foi no início, logo que eu acabei de menstruar, assim, 14, eu menstruei com 11 anos, né? Mas lá para uns 13, 14, porque eu tinha. Ai, como é que fala? Esqueci a palavra. Aquele monte de espinha, eu tinha o ovário policístico. Então, daí Ah, sim. eu tomei anticoncepcional só para melhorar isso a pele. Depois que curou, eu parei de tomar, mas eu tomei nem um ano, foi bem rápido. E nunca usei. Assim, o restante da minha vida, nunca mais tomei anticoncepcional. Sempre prezei conhecer o corpo, né? E aí, ano passado, acabei não fazendo os exames, porque a minha ginecologista engravidou. Eu falei, então vou esperar, então no finzinho eu faço, né? No fim do ano. Acabei indo recentemente. E, assim, o que aconteceu com o meu ciclo, gente? Era tudo certinho, 28 e 28. Na metade do ano passado, ele diminuiu muito, ele ficou em 25 dias. E daí depois ele começou a espaçar. E daí você começa a assustar. Daí vem um calor ou outro. Então eu não tive o que a maioria das mulheres tem, né? Que é esse calor intenso. Eu tenho 2, 3 dias, assim, no mês. Não é aquela coisa absurda. E aí o ciclo começou a aumentar muito, espaçar muito. Eu fiquei praticamente 2 meses sem menstruar já, né? E daí acabei fazendo os exames e deu os valores todos que eu tô na menopausa, né? E assim, uma coisa que eu queria dividir é que eu não sei se vocês têm TPM ou não, é meio que uma TPM eterna. É um pouco assim, sabe? Me dá muito sono, eu fico cansada, a minha cara tá acabada. E eu não fiz praticamente nada, eu só trabalhei o que eu tô acostumada a trabalhar, mas parece que foi muito mais. Porque alguns dos hormônios estão lá no pé, né? Vamos ver o que tá. O seu sono, como é que é? O meu sono, eu demoro muito para dormir à noite, dá um pouco Você de tem os insônia, calorões mas à daí noite, depois. né? Os meus calorões são em torno de 11h30, meia-noite. Eu não preciso nem de relógio. E nem de Eu cobertor, né? olho e nem de cobertor. É, a Tirene quer fazer alguma pergunta. Oi, Tirene, pode escrever a pergunta. Pode falar. Pode falar que está escrevendo oi, oi, oi. Pode escrever que a gente Vai interrompe respondendo. para falar. E aí depois eu demoro para dormir, daí quando eu durmo muito. Eu durmo demais até, né? Uhum. Então, e assim, Você,
porque eu não Outro, quero fazer a terapia lá hormonal. Eu tô procurando das plantas mesmo. Então, por isso que eu tô no início ainda. Eu tô reclamando bastante, gente. Mas eu tô no início, porque eu acabei de descobrir isso tudo. É um mundo novo. Então, é é meio que um isso mesmo. experimento vivo meu mesmo, né? É uma mudança Uhum, muito grande, né, Andréia? sim. E aí, por É ser um uma mudança baque, para muito falar a grande, verdade, é traz um um baque. desconforto, né? É. É um O baque. corpo É um muda baque você fisicamente escutar. também. E aí a gente percebe Uhum, que, pelo seu relato, você já estava tendo as oscilações, né, hormonais, e a menstruação se uhum. refletiu muito tempo depois, né? Praticamente um ano e Foi, pouco depois, né? sim. Tinha também a questão da sua percepção na menstruação, né, Andréia? Você percebia que você ia menstruar porque Isso. você sentia uma dor muito forte na lombar, né? Isso mudou como para você? É, assim, eu sinto a dor, mas é bem menos, a intensidade é bem menor, né? E a- o fluxo menstrual mudou, né? Então, assim, o padrão, não sei se é o padrão de todos, né? Mas para mim a vida inteira foi assim. O primeiro dia era mais ou menos, o segundo dia era o dia inteiro, era bem forte. O terceiro já diminuía, o quarto quase não tinha mais, né? Então agora o que acontece? Tá bem e a coloração vai mudando, né, do sangue. Então agora o sangue é mais escuro, com muito coágulo e bem pouco. E antes eu menstruava 5 dias, agora eu menstruo. Quando eu menstruo, demora assim uns 8, 9 dias. E como que tá a sua menstruação? Ah, desculpa, a sua alimentação. Falei errado. A minha, a minha alimentação é O que que você assim, teve que mudar? Você mudou eu alguma coisa? mudei. E acho que também é isso que essa readaptação, né, dessa reeducação, eu tive, um dos meus exames deu um pouco elevado, que é do triglicérides, então nada do outro mundo, mas deu elevado. Então eu cortei os carboidratos, né? Então eu tô mudando meu modo de comer, né? Tô indo pro lado da aveia, dos grãos, apesar de gostar bastante, né? Mas é que eu pelo menos sempre era a praticidade de comer alguma coisa, algum purê, alguma batata, né? E hoje não mais. Eu tô mais na batata doce, mas bem raramente diminui muito isso e muita verdura. Muita verdura. Carne eu não como mais, carne vermelha eu não como mais, já vai fazer 2 anos. Carne de porco eu também não como mais. Como assim, bem raramente carne de porco ou de frango, né? Mas não é nem todo dia na minha alimentação. Tanto que vai fazer aqui uns 2, 3 dias que eu nem como mais carne, nem comi carne ainda essa semana. É legal. Às vezes a gente pode pensar assim, né? Nossa, mas a Andréia é tão nova, né? Quando ela me procurou, eu falei, ai meu Deus, Uhum, mas é tão nova. Eu acho que não é ainda, né? Deve ser outra coisa e tal. Teve uma uhum, alteração na sim, tireoide, né, Andréia? Uns nódulos que verdade. apareceram. A gente ficou É, muito preocupada, tive graças a 2 Deus não é nódulos de nada disso. tireoide. É. Não. Mostra a importância, né, gente, de procurar conciliar a medicina tradicional com a medicina alternativa, né? Porque Uhum, a gente não tem a medicina, às vezes em alguns momentos eu vejo que essa medicina alternativa ela tende a ser um pouco extremista, assim, de não precisa fazer exames, o autoconhecimento é tudo, só que a gente não tem bola de cristal. O autoconhecimento é um caminho, né, um processo, então muitas vezes a gente pode se enganar se a gente tentar ficar por acerto e erro, a gente às vezes uhum, pode pagar um preço alto se vier um erro, né? Então, tem que ser feito acompanhamento mesmo com o médico para saber as coisas que estão acontecendo. Essas mudanças, elas são perceptíveis quando a gente já tem um autoconhecimento. Então, a importância também da Andrea não ter tomado anticoncepcional durante a vida dela toda fez com que ela pudesse perceber isso, porque senão ela ia continuar tendo escape e sangramento e toca o uhum. barco, né? Não ia saber porque o anticoncepcional ele muda e aí outros sintomas poderiam aparecer.
Quais são os sintomas que as mulheres relatam, né, que os estudos mostram, que tem a ver com a fase do climatério, que é esse que a Andrea está atravessando, até a entrada efetiva na menopausa, né, que é a última menstruação. Então, a menopausa ela vai se caracterizar mesmo quando a Andrea parar de menstruar totalmente. Quando ela menstruar a última vez e nunca mais menstruar, ela vai estar na menopausa, entrando no período pós-menopausa. E aí ela, enquanto isso, pode sentir a irregularidade menstrual, os calorões, insônia, instabilidade emocional, essa questão de ser uma TPM contínua, né, e É intensa, verdade. infecções vaginais e urinárias, sequidão na vagina, tensão nos seios e problemas ósseos e circulatórios. Por isso também é importante que a gente possa acompanhar como tá nossas questões sanguíneas, como a Andrea colocou, né? O colesterol, como que está o processo de circulação. Na menopausa, essa questão óssea, ela é muito importante de ser tratada principalmente com base na alimentação, porque quando vai entrar na menopausa? Quando a testosterona e a progesterona vão ter alteração, né? Vão ter redução na sua produção no nosso organismo. Então, a pessoa ela tem que fazer reposição hormonal? Tem que fazer, não, né? Porque a gente não tem que fazer nada, na verdade. Quem sente que É. está passando por esses sintomas pode buscar uma reposição hormonal e a gente vai falar aqui como esse processo pode ser feito de uma maneira natural, justamente por causa desses sintomas. Quando a pessoa busca uma reposição hormonal por hormônios, né, sintéticos, ela pode se colocar num problema porque a reposição hormonal ela não é indicada para ser feita continuamente ao longo de um tempo, né, de uma maneira crônica, por um longo período. Então, porque ela pode causar câncer, né? Porque ela pode causar outras questões. Então, por isso é bom a gente Uhum. já começar esse processo fazendo a reposição com os hormônios naturais. Muitas plantas têm os fitoestrogênios, né? Quando eu não Ô, tenho um Fê, fitoestrogênio, oi. posso só interromper antes de você falar eles uma coisa que eu também percebi que me ajudou muito conhecer o corpo, do que você falou, de conhecer o ciclo. O que me assustou muito foi que eu tive um dos ciclos que eu não ovulei, né? Então, assim, você sabe, você tem a ideia do como, assim, eu sou muito sensível, então eu sentia quando eu estava ovulando, eu sentia uma leve cólica e depois eu sentia o muco, né? Eu via o muco. E numa dessas vezes ele não apareceu ao longo, né? E a sensação Uhum. também da pele, a pele fica muito seca, gente, muito. O cabelo, e o meu cabelo é oleoso, e ele fica seco, né? Tem secura vaginal também, das mucosas em geral. É absurdamente como isso seca, sabe? E para mim foi nessa fase mais agora mesmo. Há um ano atrás eu não senti isso, eu só senti o calor e tudo, mas o ressecamento foi uma das coisas também que ajudou a fechar o diagnóstico, né? Mas o mais importante que a gente está aqui, né, nesse grupo, tanto para poder se conhecer, se autoconhecer, você percebe quando você está ovulando ou não. E essa foi uma das que eu percebi também, tá? Então é E mesmo. quando a mulher ela não toma anticoncepcional, ela percebe as diferentes fases do ciclo, né? Que são basicamente quatro Uhum, fases, pela secreção vaginal, né? Então, logo uhum, após a menstruação, a vagina fica um pouco mais seca, aí vai havendo um aumento da lubrificação com o aparecimento da clara de ovo, que é a ovulação, e depois a secreção ela vai ficando menos abundante, né, e mais esbranquiçada até chegar no período menstrual de novo, onde vai vir o sangue. Então, uhum, mais uma importância de não tomar anticoncepcional, né? Você não consegue perceber com o uso do anticoncepcional as diferentes fases. E os uhum, estrogênios e progesterona que estão relacionados também com o aumento da secreção vaginal. Então, isso também é um verdade. relato de muita queixa, né? Uhum, Os estrogênios eles são muito importantes também para auxiliar na fixação do cálcio nos ossos.
Então, Uhum. se a Andrea que já está sentindo essas variações orgânicas, né, não começar Uhum. a cuidar nesse sentido, pode desenvolver outros problemas depois, né, Andrea? A falta de memória Verdade. também está É relacionada com isso, verdade, verdade. Às vezes foge, né? foge o pensamento, você não consegue concluir a frase. E parece brincadeira, né? Você tem uma perda, É, porque o estrogênio ele é muito relacionado à perda à cognição, né? Então, dá também ansiedade, depressão, porque ele está ali presente e ele acaba sendo perdido, né? Diminui a concentração, né? Dele. sim. Eu tenho um slidezinho aqui, eu Uhum. queria mostrar, na verdade, ele, mas deixa eu tentar, ai, peraí, que mostra Uhum. como é a variação do estrogênio e da, Uhum. da progesterona no organismo quando a gente está nesse período. Deixa eu virar a câmera aqui, Tá. deixa eu ver se eu consigo ver. Aqui, ó. Ao longo da vida, né, a gente vai ter a produção, tá falando aqui de, deixa eu segurar e pegar a caneta. Aqui, ó, tá mostrando a produção, os níveis relativos de estrogênio ao longo da vida, né? Ao longo da vida. Então, na puberdade, a Uhum. gente vai começando a ter a produção e os ciclos menstruais, ó, causam essa oscilação, né? Quando a gente está grávida, quando a mulher engravida, ela tem um aumento muito grande nos níveis de estrogênio. E depois Uhum. volta a ter essa oscilação. Olha só como acontece na época da menopausa, vai haver um declínio que se caracteriza justamente por esse momento aqui, que esse outro gráfico mostra, né? Onde eu tenho níveis lá normais, e aí o estrogênio começa a ter essa oscilação doida, que é o responsável por causar todos esses sintomas emocionais e físicos que a Andrea está relacionando, né? E concomitantemente, olha, ao mesmo tempo, vai tendo um declínio constante da progesterona, né? Uhum. E então você estava falando da sua alimentação, né, Uhum. Andréia? Aí você começou a É. utilizar o que para se sentir melhor assim desses sintomas? Ó, eu tô, assim, um prazer muito grande, pelo menos para mim, que eu tive que cortar foi doce. Cortei doce. É, É uma eu tristeza para mim, né? O açúcar eu cortei. É, não queria vou mentir, dizer, né? Falei, é, não é. Mas aí você começa a procurar em outras fontes, né? Você começa a procurar em outras fontes. A alimentação, então, assim que eu mudei, eu coloquei muita aveia, muito grão, muita fruta seca, né? Com as castanhas, né? Castanha do Pará, que eles indicam é muito importante bastante. isso. Então, tô nisso, né? Tô fazendo isso. Conversei até com a nutricionista e assim, iogurte, mas iogurte, tudo isso desnatado, eu sempre preferi. Engraçado é que eu não gosto de sal, né? Sal para mim, se tem ou não tem, tanto faz. Eu sempre fui mais para tempero, mas o doce que era um problema. Mas daí iogurte desnatado e coisas assim, daí tá melhorando mesmo. Eu ainda não É, fui nas, nos chás ainda, porque tô é arrumando as muito coisas, né? recente, né? É, Muito, muito. muito recente. E é um processo, como eu falei, né? É uma mudança de comportamento. Então a gente precisa ir trilhando essa mudança. Sim. A Andrea já começou pelo caminho certo, né? Ela já está fazendo algumas coisas que são bem-vindas aí para essa mudança dela. Algumas coisas que podem ser colocadas a soja, né, gente? A soja ela tem muitos fitoestrogênios, então ela auxilia muito nesse processo, inclusive na reposição hormonal de uma maneira natural. Pode ser o leite de soja, ou pode ser o tofu, né? Alimentos Uhum. com vitaminas A, B e F e
minerais, né, como cálcio, magnésio, fósforo. A maca peruana, ela tem sido relatada como um alimento funcional muito legal, assim. Ela é uma planta medicinal e ela é um alimento funcional. É um regulador natural que trata essa baixa hormonal, né? Só que ela não é recomendada para quem utiliza anticoncepcionais. Então, quando você vai fazer o uso da maca peruana, você tem que estar tomando esse cuidado de não estar fazendo uso dos anticoncepcionais mais. E tem uma que a Andrea vai gostar, que é as contas de prímula, que o óleo de prímula, né? A gente pode comprar em cápsulas, que eles têm óleos graxos essenciais, que ajudam no problema da sequidão da vagina, né? Além de ser indicado também a masturbação, porque aí você promove a lubrificação vaginal de uma maneira natural, né? Sempre lembrando assim que a reposição hormonal, então, a convencional, né? Ela não é a melhor forma. Por quê? Quando o seu organismo vai parando, então, de fazer essa produção de hormônios, e aí a gente coloca sinteticamente uma quantidade muito grande, que seria o normal, seu organismo vai entender que está tudo normal. Só que você não vai poder continuar fazendo aquilo, que era o que eu estava falando, né? Então, você não vai poder continuar por um longo tempo, porque outros problemas podem aparecer, né? Pode aparecer trombose, pode aparecer AVC, né? Problemas cardíacos e até cânceres, né? Que são muito relacionados com esse tipo de reposição. E aí você para. E quando você para de fazer essa reposição hormonal, porque ela era uma coisa sintética e muito pontual, você vai sentir muito mais falta. Então, esses alimentos, eles vêm ajudar muito, né? Tá. Esse E óleo de aí, prímula aí que você falou, Fernanda, desculpa te interromper, como é que eu uso? Vocês têm um você pode jeito? comprar cápsulas dele A na farmácia, cápsula, né? tá. É. Tá. E aí você segue a instrução do fabricante de consumo, né? Entendi, E entendi. utiliza ele em forma de cápsulas, como um Uhum, complemento mesmo. tá. Eu vi, não, pode falar é que eu Não, fui pode falar. atrás de um remédio, eu fui atrás de um remédio, eu tô procurando o nome dele aqui, que ele é, eu não sei se você conhece, né? Ele chama Climadil. Ele é de isoflavona, ele é a partir do trevo vermelho. Você compra também em cápsula na farmácia, né? Ou ele chama Climadil ou Promencil. Eu não tomei, porque é um, como se fosse que nem a da soja, né? Isoflavona, né? Não é? A isoflavona também. Uhum. Sim, sim. Ele não tem Na verdade, então, é o tanto. isolamento do princípio ativo. Ele é mais natural. Sim, Eu não conheço esse sim, sim. medicamento, para ser sincero. Ele é um remédio fitoterápico mesmo, que é vendido em farmácia assim normal. Você não precisa mandar fazer para manipular, né? Uhum. Eu vi, é Climadil ou Promencil, que ele é proveniente de Trifolium pratense, que é o trevo vermelho. O trevo ele tem essa propriedade também. Tem várias plantas, né? Eu Uhum. vou mostrar um slide aqui que fala dessas plantas. Desses remédios assim, eu lembro do curso que eu fiz lá de fitoterapia, muitos deles vocês antes de tomarem tudo, tem que tomar cuidado porque quem tem hipertensão não pode tomar, né? Tem muitos que a gente tem que sempre olhar, que eu e a André a gente sempre fala, né? Tem que Uhum. procurar saber, procurar uma indicação correta de um profissional adequado. Se for fazer o Uhum. uso da planta como medicamento, precisa ter um acompanhamento profissional para saber, principalmente em relação às interações, né, Andréia? Contraindicações e É, interações. Porque o uso porque contínuo da acho que não planta sei. Uhum. pode trazer consequências que são maléficas, né? É verdade. As pessoas acham que só porque é planta não vai fazer mal, né? Então tem que tomar muito É, cuidado com isso, que pode interagir. Talvez você tenha você tem hipertensão e você nem sabe que você tem, né? E acaba tomando isso,
e acaba danificando outras partes. Então, sempre tem que procurar a ajuda de uma pessoa que vai te indicar o caminho melhor para fazer, né? A maior parte dos medicamentos, eles vêm de compostos Uhum, isolados de plantas, né, Andréia? Então, quando exato. a gente está tomando planta, a gente está tomando medicamento. Os índios Uhum, chamam as plantas de medicinas, né? Eles vão nas florestas, na mata, na uhum, floresta, e retiram as plantas chamando elas de medicinas. Eles têm esses conhecimentos, né? E a uhum, gente tem que deixar isso bem claro na nossa mente, porque assim, algumas plantas, elas podem ter reações adversas, sim, né? E varia de organismo para organismo. Então, quando a gente vai fazer o uso, sempre a gente vai tentar fazer o uso de uma maneira uhum, acompanhada, né? Não já indo direto para o uso, muitas vezes a pessoa começa a observar uma melhora e automaticamente quer melhorar logo, né? Porque a gente tem essa visão uhum. imediatista da sociedade que a gente vive, e aí aumenta a dose, e além de não ter possibilidade depois de dar continuidade no tratamento, ainda causa outros malefícios. Então tem que tomar muito cuidado, né? Verdade. Tem que sempre procurar se informar adequadamente. Uhum, Aqui eu vou colocar algumas possibilidades, espécies para que sejam pesquisadas. Outra coisa que a gente uhum. gosta sempre também de estar lembrando, né, Andréia? É o nome científico. Sim. Muitas plantas têm um nome popular que é encontrado em Uhum, diferentes lugares como diferentes espécies, né? Então, é sempre importante sim. quando a gente for fazer o uso de uma planta, se atentar ao nome científico, que é o que vai dar a correta identificação dessa planta, possibilitando que seja feito o uso da espécie que tem o relato científico relacionado àquela Uhum, desordem orgânica, né? Então, sim. aqui eu coloquei algumas plantas para a gente ver. Então, ó, Uhum, a angélica, né, no desequilíbrio hormonal. O desequilíbrio hormonal eu estou falando porque ele vai ter, essas plantas elas têm fito-hormônios, elas têm os estrogênios, fitoestrogênios, que vão auxiliar nesta questão da diminuição dos sintomas, né? A Angélica sinensis, que é essa daqui, né? Essa imagem, uhum, que é a Angélica. Depois, o ginkgo sim. biloba, que é esse daqui, ó. Esse, né? Uhum. Gi- A amoreira, gente, ela é uma espécie que ela é indicada inclusive nos consultórios médicos por muitos ginecologistas que tratam Uhum, isso. Ela já é sim. uma planta muito bem estabelecida, com poucas interações e contraindicações, e que pode ser tomado se a gente tiver um pé de amora ali no caminho, que a amora é uma espécie que até ocorre bastante nos centros urbanos, né? Para quem está em centro urbano, quem não está melhor ainda, Uhum, a gente pode destacar uma folha e toda manhã tomar uma caneca, né, 250 ml, de uma folha de amora. Mas aí é sempre importante que a gente consiga observar uhum, as características foliares, né, ver se a folha está apresentando um aspecto saudável, se esse aspecto não está relacionado com a presença de algum sintoma que ela passou de estresse, como ter sido comida por algum bichinho, se está com algum parasita, ou se ela está sem nutrientes. Então, é um é, a folha benefício tem que estar poder olhar para essa saudável, né? folha, Uhum, é um benefício poder olhar para a folha, né? E fazer o chá com ela todas as manhãs. Diferente de uma reposição hormonal, a planta ela vai atuar por um tempo muito menor no nosso organismo, né? Porque ela tem moléculas não. A dose que a gente vai tomar das moléculas, na verdade, é uma dose tipo diária, vamos dizer assim, né? É uma dose como se fosse diária, então ela não vai se acumular no nosso organismo. Então, é normal que a pessoa deixe de tomar em um dia e já sinta de novo. Tem que tomar diariamente, tá? O anis estrelado, que é muito legal para a gente associar a outras plantas ou também como tempero, né? uhum, O Ilicium verum e a tansagem, que, além de tudo,
a tensagem, que é o Plantago major, ele tem propriedades anti-inflamatórias. Então, é muito interessante para quem está principalmente com problemas circulatórios, né? Está apresentando edema, pode fazer um escalda-pés também, não somente tomar por via oral, mas para reposição hormonal natural tem que ser via oral. Uhum. E aí, Andréia, Hum. você sente, assim, essa TPM te traz irritação? Essa TPM, essa sensação que você tem, é É relacionada a uma praticamente, irritação? uhum, na irritação. É só irritação? É irritação, daí você fica com vontade de chorar, aí, mas assim, por besteira, porque não é nada demais. Pelo menos eu digo no meu caso, assim, né? É uma sensação Sim. ruim, mas que coisa de 15, 20 minutos passa, assim, sabe? Não é nada, mas assim, é uma sensação ruim, né? É meio Uhum. que não é constante, né? Mas é alguma coisa, por exemplo, que acontece algum fato que se você não tivesse nesse período, né, ou nessa situação, para você tanto faz como tanto fez, mas ela fica mais intensa, né? Então, essa Uhum. irritabilidade e um pouco de tristeza. Num sentido emocional, isso vem mostrar para a Andrea, a TPM ela tem isso, né? Que até tem muitas mulheres que chamam de tempo para mim, né? Quando a gente tem esse descontrole que permite com que a gente perceba de uma maneira mais sutil o que é que está Uhum, causando um desconforto, né? Então, juntamente com essa irritação, o que é? Será que é o medo de perder o controle? Sabe? Será que é o medo de não se sentir querida? A gente vai avaliando. Eu estou falando isso da minha cabeça, mas tá. o que é? Né? O que será que aparece? E aí aproveitar essa fase mesmo para para ser para se observar, para você perceber o que é que está te causando essa irritação, porque depois, né, a mulher, ela quando ela já entrou na menopausa, ela entra numa espécie de arquétipo da anciã, da sábia, né? E é muito interessante, inclusive, para ter uma ajuda de autoconhecimento, né? E aproveitar essa fase ao nosso favor, procurar livros que falam, leituras que falam sobre o arquétipo da mulher sábia, porque é justamente essa conclusão, quando a mulher ela já passou por essa variação tão grande que trouxe esse conhecimento para ela. Então, por isso que nesse momento, do ponto de vista psicológico mesmo, né? Por isso que nesse momento é tão intenso, é tão importante a gente prestar atenção. Nosso organismo nos leva a prestar atenção Uhum, nessas sensações, né? Outra coisa que é importante é a gente não ficar achando que a gente está passando por uma fase de doença, né? É uma transição. Então, verdade. isso é uma coisa que Uhum, vai acontecer naturalmente, vai acontecer com todo mundo, né? Se Deus quiser, a uhum, gente vai chegar na menopausa. Então, não é uma coisa para ficar assustada, é porque às vezes, muitas vezes, especialmente acho que ainda nas gerações uma antes assim da gente, né, que cada geração é a cada 15 anos, mais ou menos, as mulheres elas entram juntamente uhum, com a saída dos filhos da casa, né, juntamente com muitas vezes a morte do companheiro, né, a aposentadoria, e aí as coisas se acumulam. Como a gente não vai aposentar mesmo, né, Andréia? não. Você não tem filho, então assim, muito menos coisas vão mudar na sua rotina. Mas é sempre Sim. bom a gente poder utilizar essas emoções a nosso favor para ter esse autoconhecimento, para perceber padrões nossos que precisam ser repensados para o nosso próprio crescimento, né? E não somente para não sentir esses sintomas, né? E manter-se ativa é uma das questões que são fundamentais, né, para a gente conseguir. E aí, para ter essa ajuda do ponto de vista emocional, né, a gente pode ainda utilizar Uhum, o alecrim, que é o Rosmarinus officinalis, esse Rosmarinus, o uhum, alecrim normal, né, que a gente conhece, ele é conhecido como a planta da alegria, por isso é chamado de alecrim. A calêndula, que
Então, por exemplo, o alecrim, ele é bom quando a gente está com desequilíbrio emocional, da ordem, assim, de tristeza, baixo astral, prostração, sabe? Não tá afim, não tem aquela energia, né, para iniciar, para começar um projeto, um processo, uma necessidade, uma demanda, né? Já a calêndula, ela é mais calmante. Então, a calêndula, que é essa florzinha aqui, calêndula officinalis, ela é uma planta que ela vem trazer, mas além dela ser adstringente, cicatrizante, ela também traz essa calma, né? Então é mais para o caso de irritação. Mas a lavanda é ótima também para isso, né? Com menos contraindicação do que a calêndula, a lavanda ela é ótima e ela também pode ser utilizada em óleo essencial, em difusor ou como aromaterapia. Ela é ótima para ser utilizada como aromaterapia, acalma muito mesmo. E também pode pingar 3 gotinhas na água e tomar uma vez ao dia, né? Ela ajuda bastante nessa questão de acalmar. A sálvia ela é boa porque ela mexe com a questão da emoção, né? Ela dá um equilíbrio, ela proporciona um equilíbrio maior, pode ser utilizada como tempero também. E ela também tem os fitoestrogênios. Então, ela funciona conjuntamente na ação da reposição hormonal e na ação emocional. E a valeriana eu coloquei aqui, mas a valeriana ela tem que ser utilizada com muita cautela. Nunca pode ser passado de 7 dias de utilização. Ela é um medicamento que dentro da fitoterapia é visto como um medicamento tarja preta. Então, eu não indico para quem não tem o hábito de utilizar. Ela tem muitas interações medicamentosas, ela tem contraindicações, ela pode causar uma alteração no humor que é chamada de valerianismo, se for utilizada por mais de 7 dias. Mas para casos de extrema insônia, assim, em alguns casos, dependendo das questões orgânicas das pessoas, ela pode ser aplicada. É muito interessante, são alternativas, né? E aí, buscar o autoconhecimento, buscar saber, né, sobre as questões das mulheres dos antepassados, como que foi isso para elas, né, em que idade isso aconteceu. E esse resgate da nossa ancestralidade já traz muito entendimento e aceitação para a gente também, né? Então, é muito bom a gente poder resgatar tudo isso, associando com o É uso das plantas. engraçado, é engraçado, Fernanda, que eu comecei a falar, depois eu me perdi. Mas da minha avó, que nem teve com a mesma idade que eu, né, praticamente entrou, a minha avó teve 3 filhas e teve 3 abortos, né? Então, olha quanto tempo da vida dela que ela passou a parte reprodutiva, né? Sendo coisa que eu não passei. E a minha mãe, no caso, minha mãe entrou em torno de 52, 53, com 10 anos a mais do que eu tô agora. E a minha mãe disse assim que ela só tinha calor. Eu olhei, eu dei uma olhadinha assim, cerca de 75% das mulheres têm esse calor. Então é o sintoma mais frequente mesmo, né? Mas essa irritabilidade é em quase 80% que tem, né? E a minha mãe teve assim, a minha mãe disse que ela parou de menstruar e ela não teve esses intervalos, né? Sabe? Então, para dizer que cada uma é cada uma, né? Cada uma é de um Por isso, jeito. o autoconhecimento ao longo de toda a nossa vida reprodutiva é tão importante para a gente conseguir ir percebendo, né? Você vê como você percebeu tão rápido, de uma forma bem amena, você já foi percebendo, né? Os testes ainda nem detectavam, mas você já foi Sim, percebendo que seu é organismo verdade. estava mudando. É verdade, não tinha mesmo, né? Eu até olhei hoje, eu fui pegar os números, né? Então, assim, todos eles estavam dentro da faixa. Não tinha nenhuma, não era nenhuma alteração, assim, que a médica fala assim, olha, é alguma coisa, não, né? Há 2 anos E é atrás, né? tão, há 2 anos atrás, e você vê como ele foi tão, como perde mesmo, né? Então, assim, você vai sentindo, você vai conhecendo o seu corpo mesmo, né? Ao longo do tempo. Acho que isso todo mundo tinha que fazer, sabe? Em geral, assim. Eu comecei a conhecer mais assim o meu corpo quando eu tive aí um problema
há um tempo atrás, e daí até observar a cor da urina, essas coisas, para ver se você está bem ou não, se está precisando de água ou não, desses detalhes, né? Então aí Sim. que eu percebi uma coisa bem sutil, essa alteração lá. É bem legal isso. Eu acho que é isso, né? A autopercepção, o autoconhecimento. Eu acho que era isso que a gente tinha para trazer, né, Andreia? Utilizar as Sim. plantas, mas sempre com muita precaução. Você quer falar mais alguma coisa? Não, não. Quero só agradecer e dividir. Não é problema nenhum falar, né? Pedir, porque as mulheres Inclusive, ficam isso é com um uma das certo coisas que são receio de dizer, indicadas, né? né? A gente procurar e conversar com outras mulheres, né? Trocar essas experiências Sim. é muito importante, sim. Ver o que acontece, né? Se por acaso você não tiver mais a sua mãe, sua avó, nem nada, mas perguntar, sua amiga também tem, o que se acontece ou não, e procurar ajuda de uma pessoa, né? Que entenda do assunto, porque a Fernanda acabou de mostrar. Nem sempre o que é bom para você é bom para mim. Você tem que saber se você é hipertensa, se você tem diabetes. Isso também é uma do check-up que a gente faz, né? Uma das, dos parâmetros que são avaliados, né? Então, acho que isso é bacana. Você vai, procura e tenta perceber o quanto antes para começar a melhorar, né? É, E fazer atividade física também, né? Acredito isso, sim, né? Uhum. bem legal. Tá Obrigada, bom. Ingrid, pela participação, viu? Eu Obrigada. vou colocar aqui, vou deixar disponível a live e nos comentários eu vou colocar um link que já tem aqui no grupo, que é um link dos livros, chama Mulher Cíclica, tem vários livros lá disponíveis a respeito dos arquétipos femininos, das fases menstruais, manuais de ginecologia natural. E vou colocar também o meu flyerzinho de divulgação, e aí quem quiser entrar em contato, né, para Uhum. conversar, para alguma orientação, eu faço esse atendimento. E Tá peço bom. que vocês sigam aí a Andrea nas redes sociais e acompanhem o seu trabalho, que é lindo, é muito legal e é Obrigada. muito inovador, muito pioneiro. Uhum. Acho que é isso Obrigada. aí. Isso aí, obrigada, obrigada, gente, obrigada, Fezoca. Eu que agradeço. Beijão. Falou. Beijos. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.